Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao curso de Cálculo 1, Cálculo Diferencial, da Universidade Federal do Maranhão, do campus de Balsas. Disciplina que está sendo ofertada, no período de 2024.2. Eu sou o professor Raibel e nesta videoaula, o objetivo será introduzir os problemas que estudaremos neste curso na semana número 1. Qual é o objetivo dessa aula? Ou os objetivos dessa primeira aula? É introduzir o som, introduzir as funções reais. Por que estudar as funções reais? Que é um tipo de objeto que será importante ao longo deste curso. Como motivação para estudar essa classe de objetos matemáticos, estudaremos este primeiro problema aqui, que é um problema clássico em cálculo diferencial, que é um problema de optimização. Um problema de optimização. E o que diz o problema? Problema clássico. É assim, suponha que deseja construir uma caixa. Essa caixa é sem tampa, a partir de um pedaço de cartão. Esse pedaço de cartão é quadrado. É o formato que ele tem, um quadrado. E as dimensões da caixa, as dimensões do cartão, são 12 por 12. Certas unidades, centímetros. Vamos a escolher centímetros. No sé, cualquier uno. Bueno, entonces la idea es producir una caixa a partir de ese pedazo de cartón cuadrado. ¿Cuáles son las instrucciones para hacer la caixa? La idea es cortar cuadrados idénticos en cada una de las esquinas. Entonces tú tienes un pedazo de cartón y la idea es que tú retires las 4 esquinas de ese cartón cuadrados idénticos. Y cuando digo cuadrados idénticos, son cuadrados con áreas iguales. Ese cuadradinho aqui tem que ser idêntico a esse aqui, idêntico a esse aqui, idêntico a esse aqui. Pronto. Uma vez que tu tires isso, tu vai ficar com um negócio assim, né? É verdade. Tu pode fazer em casa, se tu quiser. Beleza? E agora, uma vez que tu tem essa figura, a ideia seria dobrar. Tu dobra para cima, dobra. E uma vez que tu dobras isso aí, tu produz uma caixinha. Lembra que essa caixinha não tem tampa. Aqui uma caixa. Beleza? Pronto. Qual é que é o problema? Bom, uma vez produzida a caixa, a ideia é determinar a caixa que tenha volume máximo. O sea, determinar a caixa que tenha volume máximo. Então, como assim volume? Volume de uma caixa é a área da base, Lembra que esta caixa aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco caras, Então, vamos supor que a base, é essa cara aqui que fica, por exemplo, pegada numa mesa. Beleza? Essa base aqui, esse lado aqui, que sirve de base para a caixa, é um quadrado. Beleza? Isso vai ser importante ao longo do problema. Pode ser. E o importante é que eu te quero dizer que o volume dessa caixa é a área da base vezes a altura. Isso aqui, base. E isso aqui, a altura da caixa.
Então, essa caixa tem um volume, e o volume seria a área da base vezes a altura. Ok? Então, o problema que nós queremos resolver, esse problema, é determinar a caixa de volume máximo que pode ser construída a partir de tal pedaço de cartão. Então, se tu souber a resposta, tudo bem, tu entrega para mim uma resposta. A ideia é que nós estamos usando esse problema para introduzir ou para motivar a importância do estudo das funções reais. Então, a ideia é que eu usarei uma função real que nos ajude a resolver esse problema. Então, o que é a primeira coisa que eu peço para tu fazer? Entender o problema. Bom, eu acho que se entendeu como é que nós queremos produzir a caixa. Entendemos o que significa o volume, ou como se calcula o volume de uma caixa. Então, tú tienes que entender o que significaria essa palavra aqui, volume máximo. Então, por exemplo, para que tu comece a entender o problema, tu poderias fazer alguns exemplos. De caixas. Por exemplo, tu poderias tirar quadrados de área, uma unidade quadrada. O sea, um, um, um. Tudo bem? Então, aqui tu tem aqui, tu tirou dois, né? Isso aqui, tu tirou este aqui, tirou esse pedaço, tirou esse lado aqui. Então, tu ficou com 10. Então, de fato, quando tu produz a tua caixinha, a partir desses cortes, tu tem aqui 10, né? Aqui 10, e aqui uma caixa de altura 1. Essa caixa tem volume, vou colocar caixa 1. O volume dessa caixa 1 é que 10 vezes 10 vezes 1, o sea, 100 unidades quadradas. Se essa fosse a única forma de gerar a caixa, essa seria a caixa de volume máximo. O sea, si somente existe uma caixa que pode ser construída a partir desse pedaço de cartão, então essa seria a caixa de volume máximo. O problema é que pode ser que eu possa construir outra caixa. Digamos que ya tú no tira un, sino que tira 4 cuadrados de comprimento 2. Tiro 2, tiro 2. Se te sobró aquí un pedazo 8. Entonces, a caixa 2 que tú vas a construir, 2, 2, eso aquí 8, 8. Entonces sería caixa 2. Então, o volume da caixa 2 é quanto? A área da base, a base tem 64 unidades quadradas vezes a altura, que seria 2, o sea que seria aqui 128. Beleza? Então, essa segunda caixa, quando tu compara com a primeira caixa, essa segunda caixa tem volume maior que o volume que a primeira caixa. Então, tu diz, bom, o volume máximo seria então 128. Qual seria o problema? O sea, se só nós pudéssemos construir duas caixas, então essa segunda caixa é a caixa que tem maior volume,
estamos comparando números. O problema é que não sabemos, não sabemos quantas caixas de fato podem ser construídas. Se houverem um número finito de caixas e esse número não fosse tão grande, né? Ou seja, 5.000 caixas. Se nós pudéssemos construir 5.000 caixas, daria a priori, né, para comparar esses 5.000 números e entre esses 5.000 saber qual é o maior. Então, tu pegaria o maior número entre esses 5.000, né? Esses números representando volume de caixas. Então, o maior seria o volume da caixa máxima, por assim falar. Qual é o problema? Por que então utilizar funções? Porque o problema é que não só há um número finito de caixas que podem ser construídas, de fato há um número infinito de caixas. Então o problema desse problema, desculpem a repetição, é que nós estamos tratando com um problema de infinidade de caixas. Então, a ideia é usar cálculo para poder driblar, o sea, esquivar, contornar esse problema da infinidade de caixas. Né? Por exemplo, eu vou te dizer uma tarefa. Se só se retiran tu pedaço de cartão cuadrados com áreas com número inteiro, qual é a caixa de volume máximo? Então, qual é o problema aqui? O que tu vai fazer? Então, a ideia é que tu só vai retirar daqui quadrados idênticos sob a condição de que eles tenham áreas o área, né, sendo um número inteiro. Por exemplo, tirei 1, o sea, un cuadrado de área 1. Tiré aquí, construir 4 cuadrados de área 4. O sea, eso no significa que ese lado aquí es 2. Posso tirar cuadrados de área 9. Sí, posso tirar cuadrados de área 9. Ese sería aquí, longitud 3. Posso tirar cuadrados de área 16. Sí, ese sería aquí 4. Posso tirar cuadrados de área igual a 25. Sí, sería aquí 5. ¿Posso tirar cuadrados de área 6? No. No. Então, a ideia é longitud 1, longitud 2 e assim sucessivamente até 5. Então, a ideia é considerar quadrados de área de comprimento 1, 2, 3, 4, 5. Então, a ideia é que 1, 2, 3, 4, 5, a ideia é que nós vamos a produzir 5 caixas. Entre essas 5 caixas, daria para escolher a caixa de volume máximo. Então, aí nesse caso é um problema finito. O número de caixas a serem construídas é finito. Só há 5 caixas que podem ser construídas. Então, aí não há necessidade nesse problema de considerar uma função, né, para estudar esse problema dado.
tarefa 1. A tarefa 2 é responder essa pergunta aqui. Quantas caixas podem ser construídas? Te deixo esse interrogante e deixo, né, que tu penses ao final como resolver essa questão, né? Mas a ideia para te poupar um pouco é que ao final esse problema aí proposto é equivalente ao problema de estudar máximos de funções. A ideia será introduzir uma função, ou seja, definir uma função. Qual função nós iremos introduzir? Vamos a introduzir uma função v. Ela vai estar definida num intervalo aberto. Qual intervalo aberto? O intervalo aberto 0, 6. Uma função real que a cada x, a função associa um número b de x. E b de x o que é? Esse b de x vem dado por essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, o que ela descreve? Ela descreve o volume da caixa. Ou o volume de uma caixa de altura x. E de base quadrada, com comprimento 12 menos 2x. Então, esse problema é equivalente ao problema de encontrar o máximo dessa função assim definida. Então, nós começamos com um problema cotidiano, pode ser que esse problema exista e tal. E a ideia é que, em vez de resolver esse problema aqui, nós iremos resolver um problema da matemática, um problema abstrato. Qual é o problema? Oh, é dada essa função real, essa função a cada x associa um número b de x, que vem dado por essa fórmula aqui. No contexto do problema, x que representa? Bom, x aqui, nessa função, representa um número real. Esse número real, ele vive num intervalo da reta. No contexto do problema, x representa que? O comprimento do quadrado retirado do pedaço de cartão. A ideia é que tu tem que me dizer por que x vive nesse intervalo de 0 a 6. Tem que entender tudo isso. Na caixa, ele vira quê? Ele vira a altura da caixa. A base da caixa é um quadrado de comprimento 12 menos 2x. O volume da caixa vem dado por área da base. Então, como é um quadrado, seria 12 menos 2x vezes 12 menos 2x. Por isso é que aparece o quadrado desse negócio aqui, vezes a altura. Então, esse número aqui por cada x, essa expressão aqui por cada x me dá o volume de uma caixa. Quantos x há nesse intervalo? Há infinitos. E, portanto, por cada x que tu pegue aqui, tu tem uma caixa de altura x e de base de comprimento 12 menos 2x. E, portanto, tu tem uma infinidade de caixas
y por tanto una infinidad de números que representan los volúmenes de cada una de esas caixas. Entonces, por eso es muy complicado resolver ese problema con un de cada vez. O sea, ¿por qué? Porque tú irías a producir un número infinito de caixas, entonces no tenías cómo encontrar de esa forma a mayor caixa que podría ser producida. Aliás, tú no sabrías si de facto existe a mayor caixa. Podría no existir. Essa ideia que a matemática, né, através das funções reais, te permite encontrar a solução desse problema. Então, a pergunta em matemática a ser resolvida é a seguinte: será que existe x0 nesse intervalo aqui 0,6? Tá ok? V de x seja menor que V de x0 para todo x nesse intervalo. Em termos de caixa, seria assim. Desculpa aqui o desenho, né? Aí tu compara, né? Mayor caixa. Aqui com outra cor para dentro. A maior no sentido do volume. Entonces, ese será el primer problema que nos iremos a estudar para motivar o estudo das funções reais. Vou deixar por aqui, né? E vou gravar outro vídeo, né, para introduzir o segundo problema. Obrigado.